Boa tarde. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Ana, sou autista, recebi meu diagnóstico ano passado e sou mãe do Gabriel, de 8 anos, que também é autista. Hoje eu vou falar um pouco sobre a minha vida escolar, tá? Apesar de eu ter o diagnóstico tardio, né, só aos 41 anos, eu tinha já várias características, né? Então eu vou falar um pouco da minha vida escolar, tá? Eu anotei aqui no caderno. Se eu não conseguir falar tudo que eu acho importante, a gente continua no próximo vídeo, na próxima semana, mas vamos lá. Eu comecei a estudar com 4 anos, tá? Naquela época, né? Eu nasci em 1980, então comecei a estudar em 1984. Eles chamavam de jardim, né? Com 4 anos. Então eu comecei no jardim aos 4 anos. Eu comecei numa escola particular, porque meus pais tinham condições, e eles optaram por escola particular, porque achavam que tinha mais qualidade de ensino, né? Então eu comecei na escola particular aqui na minha cidade de Novo Hamburgo, fiz todo o meu primeiro grau, naquela época era primeiro grau, até a oitava série era primeiro grau, na escola particular aqui na minha cidade, Pio XII. Quem é aqui de Novo Hamburgo, essa escola existe até hoje, tá? Eu até tinha pensado esses tempos, tentando relembrar a minha vida escolar, que eu tenho uns apagão, assim, uns esquecimentos, sabe? Eu começo a me lembrar mais só a partir da terceira série. E claro que muita coisa a gente esquece porque é muito novinho, porque é normal, mas eu vi que outras coisas eu fui esquecendo de propósito. E agora que eu tô fazendo terapia com psicóloga desde o ano passado, eu tô vendo que eu tô começando a recordar algumas coisas. A gente esquece também, né, como uma defesa, né? Mas uma coisa que eu nunca esqueci foi meu primeiro dia de aula aos 4 anos. Meu pai me deixou lá, né? Foi. E tinha várias crianças chorando. E eu não chorei. E eu olhava aquelas crianças chorando e pensava assim: por que estão chorando? Não sabe que a mãe e o pai daqui a umas horas vêm buscar? Chorar pra quê? Eu pensava assim e fiquei bem tranquila. Então, esse primeiro dia eu tenho essa recordação, mas só essa recordação no início, sabe? De umas crianças andando e chorando, porque a maioria naquela época começava com, não é que nem hoje, que muita criança já com 1, 2 anos vai em escolinha, né? Naquela época não tinha essas escolinhas, era a partir dos 4 anos na minha época. Então, para eles era a primeira vez que eles iam pra escola, então era normal, né? Muitas crianças chorar. E eu achava estranho. Tá. Aos 4 anos ainda, eu me lembro que uma vez nós na pracinha da escola, estavam várias crianças brincando na pracinha, eu sentada no lado da professora e no outro lado tinha uma colega minha. E eu tava sentada abanando as mãos, porque eu tinha essa estereotipia na minha infância. Só que todo mundo achava que era uma mania. Naquela época, em 1984, conhecimento de autismo não é severo, né? Era muito fraco, né? Não se tinha. Mas eu me lembro que essa minha colega perguntou para a professora por que eu ficava assim balançando as mãos. Daí a professora falou para ela, não sei, pergunta para ela. Daí eu olhei e falei assim: ah, não, eu faço assim porque eu tô vendo ali o colega correr, assim para ver, torcer para ele correr mais rápido e tal, é só isso e tal. E daí eu tenho tipo um apagão, sabe? Eu me lembro que quando eu terminei o Jardim da Infância, eu me lembro não, isso até minha mãe me conta, né? A professora, ela orientou ao repetir o jardim. Que a série seguinte seria o pré, 5 anos seria o pré. Porque ela viu que eu tinha muita dificuldade de coordenação motora, tá? Eu também tive muita dificuldade para falar. Aos 5 anos, minha mãe já começou a levar eu em fonoaudióloga particular. Eu fui 3 anos, uma vez por semana, a partir dos 5 anos, porque eu trocava as palavras, sabe? Aí minha mãe falava Vera, eu falava fera. Em vez de falar pré, eu falava pé. Eu trocava as palavras, sabe? Então tinha essa dificuldade na fala e tinha muita dificuldade de coordenação motora. Então, mesmo eles não tendo nenhum, não assistir essa coisa saber sobre autismo e tal, ela percebeu que eu tinha essa dificuldade de coordenação motora, então ela aconselhou a minha mãe a fazer mais um ano de jardim para reforçar, tentar superar essas dificuldades de coordenação motora,
porque ela achava que senão eu ia ter dificuldade para me alfabetizar. Então, eu comecei a repetir o jardim com 5 anos. E quando chegou na metade do jardim, através do boletim, através de conversas, a professora falou que eu tinha melhorado muito, muito, muito. Então, minha mãe, não querendo que eu ficasse atrasada, né? Pediu pra eu já ir na metade desse, né? Dos 5 anos que eu tava repetindo o jardim, me colocar no pré. Daí, então eu fiz 1 ano e meio de jardim. Daí, na metade que eu tava repetindo lá, eles me colocaram no pré. No pré, eu só me lembro poucas coisas. Eu me lembro desse dia, que daí eu fui lá, a prof do pré me apresentou pra turma nova, e eu me lembro que eu fiquei muito, muito envergonhada. E daí tinha o primeiro momento da aula, era a hora de brincar. Então eu vi que tinha vários joguinhos e coisa, né? Daí as crianças brincavam e eu ficava olhando. Ficava, tipo assim, com vergonha de brincar, tá? E que eu te falei, daí tem um apagão. Não me lembro muito. Daí quando terminou o pré, a professora do pré também falou pra minha mãe que achava que, devido à minha dificuldade na coordenação motora, né, ia ser difícil pra mim me alfabetizar, aprender a escrever. Mas a minha mãe falou, não, ela vai pra primeira série sim, né, e fui pra primeira série. Só que como com 5 anos, eu comecei a fazer tratamento fonoaudiólogo particular, 2 vezes por semana, a fono trabalhava muito também a questão da coordenação motora comigo. E ela indicou vários livrinhos para minha mãe, isso minha mãe me contou esses tempos, né? Vários livrinhos para minha mãe, com atividades para desenvolver coordenação motora. Então eu fiz muitas dessas atividades de coordenação motora e consegui, na primeira série, me alfabetizar. Eu me lembro que eu era muito assim de não saber me defender, tá? Eu às vezes deixava meu lápis de escrever cair no chão, isso eu me lembro. E tinha um colega que via, pegava e roubava. E eu não conseguia, sabe, me defender, falar, não, é meu, ou falar pra professora e tal. E daí quando chegava em casa, isso eu me lembro porque gravou na minha mente, né? Minha mãe falava, nossa, Ana, de novo você não sabe de escrever, o que aconteceu? E daí eu falava que perdia. Daí eu falava assim, ai, Ana, cuida mais, você cuida mais. Daí ela ia lá e comprava e ia repondo, né? Mas pra ver como é que era já, né, a minha dificuldade, né? Eu não conseguia, sabe, falar assim pro meu colega, é meu. Imagina, eu já tinha 7 anos, né? Vou falar pra prof, ele pegou meu lápis e tal, né? Mas que eu te falei, tem muitas coisas que eu não lembro. Na segunda série, eu me lembro que tinha uma amiguinha que eu adorava muito, que eu me apeguei muito a ela e consegui fazer uma amizade bem legal. Só que ela, no outro ano, ia trocar de escola. E trocou. E daí, a partir da terceira série, que eu me lembro bastante da minha dificuldade de interação, tá? Muita dificuldade de interação. Cheguei a falar em casa, reclamar pro meu pai e minha mãe, foram conversar com a professora da terceira série. Daí a professora da terceira série, não, mas eu vejo ela na hora do recreio brincando de correr com os colegas, eu vou observar melhor, mas, né? E daí minha mãe e meu pai comentaram isso, daí aquilo fez eu reprimir, porque eu achei que como se eu estivesse inventando. E realmente, eu brincava de correr, de pega-pega com meus colegas. Mas durante a aula eu não conseguia conversar com os colegas, né? E nem fazer amizades, né? E a partir dali eu fui guardando. Nunca mais eu me queixei em casa, que eu não consegui fazer amizades na escola e tal. Na terceira série começaram os bullying, tá? Tinha colegas do meu lado que ficavam falando que eu era feia, que eu não tomava banho. Isso até chegava a falar pra minha mãe. Eu ia falar, mas por que falam isso? Tu toma banho todos os dias, né? Eu falei, não sei, mãe. Daí minha mãe até falava, fala isso pra eles, mas eu falo, mas eles não acreditam, né? Começava a pegar no meu pé, vários tipos de bullying, coisa arada, sabe? Ah, pulei uma parte, gente. Por isso que eu acho que eu tenho que continuar esse vídeo semana que vem, tá? Porque é muita coisa. A segunda série, antes da terceira, desculpa, esqueci de falar, eu comecei a ter problema de visão. E eu sentava lá no fundão e eu não tinha coragem pra ver como é que era a minha cabeça, assim, sabe? Como é que era o meu jeito de falar pra professora. Professora, eu não tô enxergando as palavras. Daí o que eu fazia? Eu enxergava, o que eu conseguia enxergar
eu copiava. E o que eu não enxergava, eu inventava as letras. Até que a professora recolheu meu caderno, que volta e meia recolheu os cadernos, e viu. E ela achou que era falta de atenção. O que ela fez? Me deu um baita xingão na frente de todo mundo, que eu tinha que ter mais atenção, que a palavra estava errada, tá? E eu gostava de colar adesivos no meu caderno. E que tem? Era meu caderno, gente. E ela falou: para de colar esses adesivos horríveis no teu caderno. Gente, isso sabe, poxa, marcou muito. Acho que foi uma atitude muito, muito errada. Daí em casa eu comecei a falar pra minha mãe: eu não consigo enxergar direito, não consigo enxergar direito. Ela me levou no oculista e realmente falou: essa guria enxerga muito mal. Daí eu comecei a usar óculos. Daí a professora, eu me lembro que ela pediu desculpa na frente de toda a turma, né? Pra mim. Pediu desculpa. Isso eu me lembro, né? Só que ela não cuidava. Muitas vezes a gente ia mudando de lugar e eu ia lá pra trás, que eu tinha, mesmo usando óculos, o oculista falou: tem que sentar na frente, óculos não é a mesma coisa que olhos normais. Então não podia sentar no fundão. E quando eu vi, eu tava lá no fundão de novo. E eu não conseguia dizer: prof, lembra? Não posso ficar no fundo, eu tenho que sentar na frente, por causa da minha dificuldade na visão. Eu não conseguia me expressar. Daí, e ela, em vez de cuidar também, se esquecia. Isso eu me lembro que aconteceu na segunda série. Mas com todas essas dificuldades, eu consegui passar de ano. Daí teve essa terceira série que eu já tava falando antes, né? Começaram mais os bullying e tal. Pelo menos eu de me lembrar de sofrer bullying, né? Na quarta série também sofri muito bullying. Tinha um colega que ficava o tempo todo me incomodando. Ele me chamava de urubu, porque disse que eu era muito, muito, muito feia. Então ele me apelidou de urubu. E ele incomodava, incomodava, incomodava. E eu não conseguia, sabe, me defender. Não conseguia responder pra ele. Falou, professor, ele não para, né, de me incomodar. E essa minha atitude, essa minha postura, que pra mim é do autismo, fazia com que desse abertura pra mim sofrer mais bullying. E daí eu me lembro que a partir da quinta série, na hora do recreio, eu sempre ficava sozinha. Mas parecia que eu não me importava tanto, eu ficava mais com vergonha. Vergonha de as pessoas acharem de eu não ter capacidade de fazer amigos. Por isso eu detestava o recreio, né? E ficava sozinha, né? A partir da quinta série, né? E eu era muda, sabe? Eu só falava presente. Mas só que assim, ó, eu era uma aluna que tirava notas boas nas provas, uma aluna que não incomodava. Então, para os professores, sabe? E aí que tá o cuidado que a escola deve ter. Não é porque o aluno não incomoda, não é agressivo, não é porque o aluno às vezes está conseguindo tirar uma nota boa, que ele não está com dificuldades. E eu, com 11 anos, eu já comecei a entrar numa depressão muito forte, porque imagina, né? Eu até me lembro com 11 anos que eu tive a minha primeira convulsão, que minha mãe levou no neurologista, porque eu tenho epilepsia, comecei a começar tratamento para isso. Eu me lembro lá na sala dele, daí eu acordei, eu consultando com ele, né? Eu pensei assim, que tipo, foi como um desmaio pra minha primeira convulsão, né? Eu acordei e eu me lembro até hoje, eu tinha 12 anos, na verdade. E eu me lembro assim, porcaria, né? Que droga, por que eu não morri? Eu me lembro de ter pensado isso, porque eu já estava numa depressão muito grande. Mas na escola, e era uma escola particular, é muito boa, né? Aliás, é muito, muito boa, ninguém percebeu. Tá certo que naquela época a questão do autismo não sendo severo, não tinha informação em nenhum lugar, infelizmente, né? Então, se fosse outra escola, teria acontecido a mesma coisa. Mas o fato de, né, de eu estar numa depressão, de eu não estar interagindo, isso eu acho que devia ter sido percebido e passado para meus pais, né? E mesmo de repente eu não ia conseguir o diagnóstico, porque eu não tinha esse conhecimento, mas de repente eles iam me levar numa psicóloga, ia dar uma, né? Então, nesse aspecto, eu acho que houve várias falhas na escola, tá? Então, e é um alerta, né? Porque às vezes, né, a criança, quando ela incomoda, quando ela chora, quando ela não obedece, quando ela é agressiva, muitas vezes os professores chamam os pais, muitas vezes os professores percebem que tem algo com essa criança. Mas muitas vezes, principalmente a questão da depressão, muitas vezes ela pode ser silenciosa. E eu não tinha hiperatividade, o Gabriel tem hiperatividade, né? Eu não tinha. Eu era pelo contrário, eu tinha passividade, eu era bem, bem calminha, bem paradinha, sabe? Mas não significa que eu não estava em sofrimento e que eu precisava de ajuda. De repente, pelo menos um tratamento com psicólogo eu poderia ter feito, né? Então,
nisso houve falhas e isso é um alerta, né, gente? Gente, eu vou ter que terminar o vídeo que vai cortar, tá? Eu vou continuar esse vídeo semana que vem, tá? Muito, muito obrigada pela atenção. Não esqueçam de curtir, se inscrever e comentar. E semana que vem eu vou continuar esse assunto, tá bom? Fiquem com Deus.